palestra de hoje se chama Os impactos da pandemia na educação pública brasileira e seus desafios, adoecimento, da professora Fernanda Liberali. A Fernanda Liberali é formadora de formadores, pesquisadora e professora da PUC de São Paulo, no Departamento de Ciências da Linguagem e Filosofia, no PEPG em Lael e no PEPG em Formep. Possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Lael pela PUC de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Helsinki, pela Universidade Livre e pela Rutgers University. Além disso, ela é membro do East Side Institute Associates e do Global Network da Universidade de Leeds, coordenadora geral dos projetos nacionais de extensão e pesquisa Programa DigitMed e Projeto Brincadas e cofundadora da Play Brigade. Da fala da professora Fernanda, podem ser feitas perguntas no chat, convidamos todos para que interajam conosco, sendo que nós selecionaremos algumas dessas perguntas para que a professora Fernanda possa responder ao final da sua fala. Obrigada, professora Fernanda, você está com a palavra. Muito obrigada, Fernanda, minha xará. Agradeço a você e a toda a equipe que organizou, promoveu e está criando um evento tão interessante, tão bacana e tão engajado na realidade e nas demandas desse momento social que a gente está vivendo. A minha fala de hoje é intitulada Os Impactos da Pandemia na Educação Brasileira, pública principalmente, e seus desafios. Eu trouxe aqui alguns slides que a gente vai compartilhar com vocês e que mostram um pouco, com imagem e com a minha fala, um pouco daquilo que a gente quer discutir em relação ao que seria uma ideia de bem viver, né? A gente diz que os nossos antepassados indígenas e ainda hoje cultuam a cultura do bem viver. E esse bem viver pressupõe que a gente esteja em harmonia, que a gente se sinta parte da natureza, parte de um todo. E o que eu vou trazer hoje aqui é um pouco de um resgate desse bem viver, dessa alegria, dessa harmonia, dessa felicidade de estar com o outro que está presente nessa cultura do bem viver, mas que nesse momento de pandemia e também de situação tão difícil no país, a gente não consegue sentir como uma realidade. Então, eu espero que vocês estejam vendo os meus slides e a gente vai passar, então, agora a uma explanação sobre isso. Eu, como disse as minhas colegas, sou professora da PUC, falo aqui em nome de um grupo de pesquisa que se chama LACE, Linguagem e Atividades do Contexto Escolar, e as pesquisas que eu vou apresentar aqui hoje, os projetos, que, como disse a Fernanda, eu sou coordenadora, eles recebem apoio da FAPESP, do PIPEC, que é da PUC, já recebeu da Marie Curie e do CNPq. Vamos, então, a um pouco mais na discussão desse trabalho que a gente hoje tem, pensando aí na questão aí de alguns objetivos para cobrirmos nesses minutos que eu vou ter com vocês. Primeiro momento, eu vou querer discutir um pouquinho com vocês sobre as condições educacionais na pandemia. Na sequência, a ideia é apresentar os significados históricos dessa situação atual. Para fazer isso, a gente também precisa fazer algo que alguns dos nossos palestrantes hoje, e pessoas que se comunicaram hoje, falaram aqui, que é apontar quais são as demandas para a gente constituir práticas educativas que a gente denominaria de insurgentes, junto com a Catherine Walsh. E aí também com ela, a ideia é que a gente possa visualizar as gretas nesse muro de tantas dificuldades que a gente vem percebendo acontecer na nossa realidade. Então, para fazer isso, eu vou começar falando das condições educacionais. Não dá para falar das condições educacionais sem pensar, como já foi mencionado aqui, na situação terrível e nos nossos
outros tantos brasileiros que partiram por uma incompetência generalizada, além da questão da própria doença. Então, nesse quadro, a gente percebe que a educação se coloca, mesmo antes da pandemia, como uma educação que é para construir pessoas como em linhas de montagem, reproduzindo aquilo que o Paulo Freire chamava de uma educação bancária. E nisso, quando a gente olha para alguns, a gente percebe que esses alguns são excluídos. Esses excluídos têm cor, têm endereço, têm modo de viver que é considerado menos valorizado. E isso acaba marcando uma forma de constituir a nossa sociedade que cria para a educação marcas fortíssimas de uma diferença gigante, uma diferença que não é só diferença, é divisão, é injustiça social, que coloca alguns com grande potência e possibilidades, enquanto outros ficam numa situação de opressão pela falta de condições mínimas para realizar dignamente aquilo para o qual eles estão destinados. Nessa situação, durante a pandemia, as coisas parecem tomar proporções ainda maiores, e as pessoas começam a viver, enquanto alguns com computadores e todas as condições para ir aprender mesmo com a pandemia, outros com limitações incríveis, como um celular para toda a família poder trabalhar, estudar e ter acesso ao mundo e se realizar. Essas condições que a gente viu aqui também na fala de alguns, começa a construir aquilo que o Le Monde chamou de futuro sequestrado, em que algumas crianças vão ter muito acesso, enquanto outras vão ficar à margem, apenas como espectadores de possibilidades que elas não têm acesso. E isso tudo constitui ainda mais forte quando a gente vê lutas quase que antagônicas, em que alguns lutam pela vida e pelas escolas fechadas, enquanto outros querem abrir porque há uma demanda por uma manutenção, e aí eu coloco de muitas escolas privadas, de seus alunos e das mensalidades. Então, nessa conexão, nessa luta que se faz, a gente vê que a diferença é muito grande em termos do que se entende por ensino à distância e a forma como cada um está vivendo esse ensino à distância. Essas formas transformam também o trabalho do professor num trabalho de um desgaste ilimitado, que causa sofrimento profundo para alunos, mas também para professores. Nos sentimos quase que mortos em vida, numa relação com essa máquina que muitas vezes nos destrói aos poucos. Destrói porque não temos acesso ou destrói porque exageramos no acesso. Mas, de qualquer maneira, essa pandemia, juntamente com esse modo de viver que nós temos vivido, criou para a gente situações de uma opressão e de uma relação com o viver que nada tem a ver com o bem viver proposto por nossos ancestrais. E nessa linha é preciso que a gente entenda os significados históricos dessa situação que a gente está vivendo. O que significa isso? Segundo Mambembe, o que a gente poderia ver é uma necropolítica que promove a destruição das pessoas, em que a gente tem alguns que decidem quem vive, quem morre, quem compra vacina, quem não compra vacina, quem tem vacina para as pessoas, para a população, quem não tem, que validam a competição e alguns padrões de homogeneidade que colocam alguns como os bons, enquanto outros são ruins, alguns como os que são bem-sucedidos, enquanto outros são os fracassados, mas esses fracassados são quase que já selecionados a priori, e esses são silenciados, são empobrecidos e podem ser aniquiláveis. É quase como se a gente pudesse pensar que vão morrer alguns, e aí, o que eu posso fazer? A gente já ouviu isso, e isso é uma resposta, uma marca dessa política que Mambembe está chamando de necropolítica.
Só que essa necropolítica, ela vem colada numa visão de colonialidade, e essa colonialidade aparece como uma imposição de certos valores, normalmente do que vem do norte do hemisfério, sobre nós, e que colocam para nós uma visão racista, em que alguns são mais do que outros, alguns têm mais valor do que outros, e algumas religiões são melhores, algumas perspectivas de como se vestir são melhores, da cor de pele, do modo de ser. Todas essas questões são colocadas num processo de colonialidade do poder que controla a nossa economia, a nossa autoridade, a natureza, haja visto o que está acontecendo com a Amazônia, os nossos recursos, o gênero, a nossa sexualidade, a nossa subjetividade ficam todas à mercê de certos valores considerados como superiores. E isso faz com que surja cada vez mais forte uma ignorância sobre outras formas de viver, de ser, sentir, agir no mundo, que nos aprisiona. E mesmo que a gente pudesse superar, a gente vê as pessoas cada vez mais aprisionadas por isso, que é estruturalmente base do nosso viver. Nessa linha surge algo na educação que eu venho chamando de necroeducação, que é essa determinação de quem vai ter acesso à escola e a que tipo de formação é dado por alguns, porque nem todos conseguem se realizar. Para alguns, esse acesso é negado, eles são deixados de fora, eles são colocados em circunstâncias que são aquém daquelas que permitiriam a vivência da educação de forma plena, porque falta comida, porque falta conexão, porque falta o aparelho para poder fazer o estudo, porque falta comida na mesa, falta álcool gel, são tantas faltas e não há quem proveja sobre isso. Então, o que a gente está falando é que é necessária uma perspectiva de decolonialidade, em que a gente responda para isso que a gente está vivendo, numa relação direta com as necessidades que a gente está vendo, e que a gente desfaça essa nossa colonialidade, essa subjugação a um certo padrão de viver. Que a gente faça um movimento em que o nosso viver e as nossas preocupações estejam atrelados com a liberdade de todos e que haja a possibilidade de uma nova esfera de existir, pensar, fazer, que esteja em plena harmonia. Harmonia com o todo, como nós sermos parte dessa natureza, nesse bem viver. E para falar disso, então, a gente tem que fazer um movimento que vai para além daquilo que nos aprisiona. Um movimento que vai para as práticas educativas, essas sim, insurgentes, essas sim tentando, de alguma maneira, atuar para além da simples colocação de um monte de conteúdo e um monte de estratégias na cabeça das pessoas e dos alunos, mas que percebe a educação como um modo de ser no mundo, como uma forma de contribuir para que esse modo de ser no mundo das pessoas se expanda. Então, a gente vai falar um pouco dessas práticas insurgentes possíveis. E, para fazer isso, a gente começa pelas bases freirianas. Nas bases freirianas, a gente pode pensar, por exemplo, no conceito que Freire coloca do inédito viável, que é essa coisa que nos coloca frente a situações de muita opressão, dificuldade, limites, e que a gente constrói coletivamente, colaborativamente, a força para realizar aquilo que ainda não existe, mas tem potência para existir. E é viável de se realizar. É a potência do todo, do coletivo, do comum, de construir algo que responda às suas necessidades, mas que esteja dentro do alcance das possibilidades daquele momento. Isso se realizando a partir da realidade vivida, tendo a realidade dos alunos como ponto de partida. Então, o que vai ser meu conteúdo na minha aula?
vai ser aquilo que parte das experiências vividas por cada um dos nossos alunos e da coletividade, partindo daquilo que está na situação de existir de cada um, que vai ser retomada de forma crítica, para que a gente possa fazer o movimento central do que Freire coloca, que é essa imersão na vida que se vive, essa imersão nas relações, nas práticas do cotidiano, para que a gente possa fazer uma emersão, tendo uma compreensão histórica, uma generalização dessa prática, que nos permite entender os porquês, as relações. Então, eu não vou partir dos conteúdos didáticos, daquilo que está na BNCC, daquilo que está nos livros didáticos, eles mesmos, mas eu vou partir da vida que se vive e dela eu vou extrair os conteúdos didáticos, fazendo as conexões necessárias e permitindo que essa inserção na realidade, com essa imersão da realidade na sua compreensão histórica, eu possa me inserir na realidade com potencial transformador daquilo que eu estou vendo. Para isso, eu preciso pensar no conceito de engajamento efetivo com a transformação da realidade, como parte do processo educacional. Então, eu vou pensar que os alunos não vão só admirar o que é o mundo, ficar lá observando esse mundo, eles vão analisar esse mundo, eles vão conhecer, eles vão se engajar, eles vão se ocupar da transformação das condições de viver. E a escola vai ser aquela que vai auxiliar com a reflexão, com a instrumentalização para isso, a construção do direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, de fazer opções nesse mundo. Ele vai, na escola, poder construir a possibilidade de ter uma relação com a vida, de perceber que a história se constrói e que ele tem papel nessa história. Então, como a gente pode pensar isso é central, é no desenvolvimento da curiosidade epistemológica, na possibilidade não só de dar respostas certinhas, armazenadas de forma mecânica, bancária, dos alunos, mas criar condições para que eles possam pensar no seu viver, refletir sobre questões que às vezes nem os professores pensaram, mas que juntos eles vão trabalhar buscando formas de entender e responder em conjunto, de forma engajada, a essas demandas, porque vão usar para isso aquilo que Freire chamou da rigorosidade metódica, que é um movimento que eu me aproximo do problema, tento entender, me distancio, tento falar sobre ele e uso inúmeros ângulos, perspectivas, saberes, fontes, instrumentos para, de formas múltiplas, compreender o que aquilo significa. Isso tudo vai me dando base para pensar na minha sala de aula, no meu fazer pedagógico e nas formas como eu vou implementar na minha sala de aula práticas transformadoras e insurgentes. Da mesma maneira, as bases vigotskianas vão me auxiliar e vão dar contribuições para esse meu fazer. Nessa linha, a gente precisa pensar que Vygotsky apontava a atividade como lugar do existir, o lugar do tornar-se, o lugar do lidar com o desejo e buscar os meios para que esse desejo se concretize, se realize, se torne uma atividade e crie um processo que transforma-se do desejo num produto cultural, num artefato para agir no mundo. E isso de forma criativa, não só reproduzir o que já existe, mas transformando, sem apagar as marcas do que já existiu, mas criando o algo novo. Para isso, é preciso que o ato de ensino seja um ato que não é só apenas da cognição, mas do sujeito como um todo, que envolve suas emoções, suas atitudes, seus modos de ser e de produzir significados no mundo. Por isso, a gente parte do conceito que Vygotsky chamava de perejivane, e que a gente, em alguns momentos, traduz como vivência. Como é que a gente cria, na sala de aula, vivências marcantes, cognitiva, afetiva, emocional, atitudinal, todos os aspectos do sujeito se envolvendo, criando um prisma
em que ele viva eventos dramáticos na escola com o outro e esses eventos possam ser refratados, transformando quem ele é, de uma forma muito particular. Ele vai viver com o outro e depois ele vai viver consigo mesmo, e isso vai transformar sua forma de perceber, sentir, experimentar a realidade como um prisma que refrata possibilidades de ser. E nessa direção, a linguagem vai ser esse fenômeno tão forte que dizia o Bakhtin e que foi recuperado por Vygotsky, esse modo de se tornar no mundo, em que ele assume sua voz, e ao assumir essa voz, ele transforma quem ele é e como ele age no mundo, porque a linguagem vai ser o modo como ele vai organizar seu modo de ser no mundo, constituir-se e constituir ao outro. Portanto, produzir significado tem um papel central no processo de aprendizagem. Não é reproduzir o que diz o livro, o que diz o professor, mas é em conjunto, na coletividade, observar a realidade e produzir significados sobre ela. Esse movimento que acontece pela relação entre os saberes cotidianos, as relações que eu tenho na vida, as observações da vida, em relação aos conhecimentos científicos estruturados, organizados, eu faço um duplo movimento, em que se levantam os conhecimentos cotidianos, quais são, o que são, como são, e se aproxima desses cotidianos com os conhecimentos científicos, formando algo que seria a nossa possibilidade real de transformar a vida por meio de saberes construídos na escola, com múltiplas possibilidades de conexão. Nessa linha, aparece, então, o papel do brincar de viver, que é tão central nesse momento de pandemia em que o sofrimento parece que toma conta da gente. Brincar é a nossa potência transformadora. Brincar é a nossa forma de revolucionar. Brincar é a nossa forma de recriar aquilo que não se pode viver hoje, numa situação quase real, mas que permite construir ali as potencialidades, os instrumentos, as perspectivas para que se vá além, para que se crie algo novo, para que se possa construir possibilidades de ser quem a gente quer ser, sendo quem a gente ainda não é. Então, nesse movimento, nesse projeto em que a imaginação toma conta, mas ela é construída a partir também da percepção das múltiplas regras que nos cerceiam, a gente vai construindo possibilidades de ser que vão ser recuperadas em outras situações. Tendo isso em mente, eu trouxe, então, alguns exemplos bem práticos para que a gente possa, em conjunto, visualizar aquilo que Catherine Walsh chama das gretas, aquelas fissuras que acontecem nos muros, nas paredes, no chão, e a partir das quais surgem aí, brotam aí inúmeras possibilidades. Para fazer isso, eu trouxe, então, exemplos, primeiro, de um projeto que eu coordeno na PUC São Paulo, chamado DigitMed, Programa DigitMed. O programa DigitMed começou em 2013, teve a sua última edição por conta da pandemia em 2019, e ele, no seu início, foi um projeto internacional, reunindo universidades da Grécia, da Inglaterra, da Índia, da Rússia e do Brasil, e que estudavam como que jovens em situações marginalizadas usavam a tecnologia para superar a sua condição de opressão. No nosso caso, o projeto se desenvolveu principalmente dentro de escolas, envolvendo direção, coordenação, professores, alunos e pais, pensando no currículo escolar de uma forma que fosse desencapsulada, em que os conteúdos saíssem das cápsulas de isso é matemática, isso é história, isso é geografia, em que o organizador do currículo deixasse de ser o livro didático, o professor ou algum gestor superior ou alguém de fora, mas que engajasse alunos na definição do currículo, professores, pais,
diretores, a comunidade ao redor, pensando o que é conteúdo necessário e como trabalhar isso, como pensar isso. Então, para fazer isso, nós realizamos durante esses anos de 2013 a 2019 encontros mensais com escolas públicas e privadas, escolas que agregavam alunos surdos, escolas que traziam migrantes de crise, principalmente haitianos, escolas que traziam pessoas das mais diferentes formas de viver, para que juntas pensassem temáticas que partissem da realidade que se vive para expandir, emergir e compreender historicamente esse significado, com os saberes escolares, para então poder gerar uma inserção naquelas comunidades e uma forma de transformação. Eu vou trazer alguns exemplos de projetos desenvolvidos pelos pesquisadores, com os pais, alunos, professores, diretores, coordenadores de algumas escolas. O primeiro que eu trouxe foi, então, um projeto feito em 2017, quando descobrimos que alguns dos alunos que participavam dos projetos com a gente estavam vivendo o desafio da baleia azul. Quem não sabe, o desafio da baleia azul pressupõe que, por meio do WhatsApp, os alunos recebessem instruções para um jogo em que eles se cortavam, eles faziam desafios que envolviam algum tipo de perigo de vida e, no final, como última tarefa, muitas vezes eram levados ao suicídio. Isso nos preocupou muito, porque uma escola que ficava aqui numa periferia próxima de São Paulo tinha vários alunos que estavam envolvidos nesse jogo. E a gente sabia, mas também sabíamos que fazer uma palestra sobre isso, dizer para os alunos que isso não é possível, não resolveria. Então, o nosso projeto, naquela ideia da imersão da realidade, naquela ideia do brincar do Vygotsky, começou a partir de um trabalho em que criamos grupos com um jogo semelhante ao jogo da baleia azul, feito pelo WhatsApp, num grupo que temos com todas as escolas, em que dávamos instruções sobre o que fazer, seguindo o mesmo modelo da baleia azul. No entanto, todas as instruções eram para fazer coisas positivas, doar um dinheiro, ajudar uma pessoa, fazer várias coisas, até que, ao final, eles teriam que colocar um objeto de valor dentro de uma cesta na sala de aula em que nós estávamos. Todos fizeram isso. E aí nós partimos para uma reflexão a partir do triângulo da atividade, que é um triângulo elaborado pelo Yuri Engstrom, a partir dos trabalhos do Leontiev, em que se procura entender quem são os sujeitos da atividade, qual é o objeto, quais são os instrumentos, quais são as regras, a divisão de trabalho e a comunidade. Os alunos foram chamados a refletir sobre a atividade do jogo que eles haviam vivido, sem relação com a baleia azul alguma, sobre que tipo de sujeitos eles tinham sido nesse processo, a partir da descrição com rigorosidade metódica daquilo que eles fizeram. Da imersão, eles começaram a emergir. Ao fazer essa reflexão, começaram a perceber o significado histórico daquilo e a estabelecer relações com o jogo da baleia azul. E perceber a problemática que aquilo significava. A partir disso, grupos de alunos, grupo de surdos, por exemplo, como esse exemplo que está aí na tela para vocês, se envolveram num projeto em que eles passaram a fazer vídeos em que disseminavam ideias, questionamentos sobre esse jogo. Em todas as escolas, todos os grupos começaram a trabalhar num processo de informar uns aos outros daquilo que estava sendo feito e dos problemas que aquilo poderia trazer. Então, você tem a imersão, a emersão, e você tem a inserção dos sujeitos com saberes vários naquela realidade. Esse foi um dos projetos. Um segundo projeto teve a ver com como trabalhar matemática para organizar
o modo como as pessoas lidam com o seu dinheiro. E a gente partiu de uma coisa que era muito comum para esse grupo, que era sair para um rolê com os amigos. Nesse grupo, estávamos trabalhando o conceito de economia solidária também, mas para isso, primeiro a gente queria trabalhar com algo que fosse muito da realidade vivida pelos alunos. Nesse ano, nós pedimos para que eles fotografassem seus bairros, os vários locais que existiam ali, que poderiam ser espaços para lazer, para um passeio, para trabalho, e eles trouxeram e enfeitaram todo o salão da PUC com esses vários lugares que eles haviam fotografado. A partir disso, a partir dessa imersão na realidade, em que eles conheceram vários lugares onde eles poderiam visitar, que eles poderiam conhecer, nós distribuímos para eles panfletinhos com filipetas de RPG. Cada um deles tinha uma situação, quanto eles tinham de dinheiro, quanto eles tinham de combustível ou de algum modo de circulação pela cidade, quanto eles tinham de comida, e eles tinham que decidir em conjunto, um lugar onde eles gostariam de passear em conjunto. O que queriam comer, como iriam comer, e tinham que fazer isso organizando financeiramente os custos, os gastos, quanto eles tinham, se dava o dinheiro ou não dava. O interessante nesse projeto é que, muitas vezes, um aluno que estudava numa escola que a gente chama aqui em São Paulo de escola de elite, em que pagava aí numa escola bilíngue às vezes R$10.000 de mensalidade, esse aluno recebeu uma filipeta em que ele tinha R$5, um vale-transporte e alguma comida guardada na bolsa, enquanto o outro que morava numa comunidade recebia uma filipeta dizendo que tinha R$100 na bolsa, que tinha gasolina no carro e coisas assim. O ponto é que eles viveram papéis no sentido do brincar do Vygotsky, que nesses papéis tiveram que tentar, de alguma maneira, construir possibilidades de resolução, e sem saber como fazer. Eles tinham que fazer contas, mas não era só fazer a conta. Eles tinham que encontrar meios daquela conta, no final, alcançar as possibilidades que eles desejavam. Ao fazer isso, eles trabalharam com Excel, fizeram contas, leram sobre as dificuldades e as questões de local de moradia e espaços de lazer, a problemática que isso envolve, e a partir desse estudo, eles começaram a se conscientizar de tantas dificuldades que havia naquele grupo em que eles estavam engajados. Esse processo eles depois viveram como grupos nas suas escolas e tiveram que refletir sobre os significados desse passeio, dessas contas, por exemplo, começaram a se questionar por que é que em uma das escolas gastou sozinha o mesmo que todas as outras juntas. O que levava a isso? Como eles chegaram a construir aí uma possibilidade de uso do dinheiro que eles tinham e das várias facilidades que eles tinham para realizar algo em conjunto. Muitos alunos, a partir desse projeto, começaram a desenvolver práticas mais inclusivas para realizar passeios entre eles, coisas que são parte da adolescência, viver o lazer que é negado a essas crianças, a esses adolescentes. Então, a gente tem aí a chance de construção da produção social de mudanças. Com a pandemia, a gente criou um novo projeto, já que não era possível mais que a gente estivesse presencialmente com as pessoas, a gente começou a trabalhar a partir daquilo que se tinha, que era a possibilidade do uso do Zoom e outros aparatos tecnológicos para nos conectarmos às escolas. Logicamente, a gente percebeu a necessidade das escolas de receberem apoio, por exemplo, com cestas básicas para alunos imigrantes que não tinham o que comer nem no trabalho. Então, criamos uma brincada de apoio para dar esse suporte. Percebemos também
que em muitas circunstâncias havia uma dificuldade psicológica, as pessoas estavam vivendo um sofrimento psicológico muito grande. Então, criamos uma brincada do ouvir, que era para que as pessoas fossem ouvidas. Fizemos uma associação com um grupo de psicanalistas e psicólogos que passaram a atender gratuitamente alunos, professores e seus amigos, hoje em dia. Também criamos a brincada do brincar, que são espaços em que a gente brinca sempre pedagogicamente falando, no sentido vigotskiano, criando possibilidades de futuro. E essa brincada, por exemplo, nesse final de semana, fizemos aí um arraial do Brincada contra a Fome. Arrecadamos verba para as comunidades carentes, alimentos para elas, comida, roupa e tudo mais. E fizemos também a Brincada da Educação, que promove formação de professores. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de uma Brincada do Brincar que fizemos com grupos de alunos, professores, e que vocês vão poder ter acesso também se quiserem acompanhar o nosso projeto nas redes sociais. A brincada antirracista, que aconteceu no mês de abril, ela foi construída pensando na necessidade da gente refletir e se engajar em situações para que os alunos possam ir além daquilo que eles já fazem e daquilo que eles, em termos só de refletir sobre a problemática, sem, de fato, assumir responsabilidade sobre ela. Então, nesse dia, o que nós fizemos partiu também de uma imersão. Começamos com a contação de uma história afro por uma grande contadora amiga nossa. A partir daí, montamos subgrupos em salas de Zoom, que a gente chama dos breakout rooms, né? Em que, em cada sala, eles trabalharam com uma área diferente do conhecimento. Numa sala, o foco maior era a linguagem e as questões literárias. Na outra sala, a questão do fenótipo e como que isso influencia uma série de aspectos. Numa outra sala, pensando na questão de história, sociedade, trabalhamos como que há um apagamento, principalmente na cidade de São Paulo, de monumentos que falem sobre os negros e sua forma de construir essa cidade. Então, por meio dessa imersão inicial, em que se pensou sobre nossa experiência com o outro, fizemos o que a gente chama de uma experiência do teatro do oprimido, no qual as pessoas viam refletido numa pequena cena situações de racismo muito fortes, e elas tinham que assumir a posição daquele que estava sendo oprimido para tentar, de alguma forma, reverter a situação de opressão. Então, a partir desse brincar, eles entraram nas reflexões para a construção daquele movimento duplo do Vygotsky, para a ideia de emersão do Freire, uma compreensão histórica, matemática, uma compreensão literária dos significados do racismo na nossa sociedade, uma percepção da nossa história em múltiplas perspectivas, para que a gente pudesse, então, construir possibilidades de ir além. Trabalhando, por exemplo, em ciências da natureza, formas de criticar, formas de mudar essa condição, criando caminhos e modos de visitar São Paulo com outros monumentos que se colocou no meio desse caminho, que seriam monumentos aos heróis que estavam lá, heróis negros que construíram essa nossa cidade. Então, essa é uma possibilidade de inserção transformadora da realidade. Quando a gente olha para isso, a gente vê as gretas se formando, as possibilidades surgindo de uma outra forma de viver o mundo. É nesse sentido que a gente começa a pensar numa pedagogia que o Freire dizia que era uma pedagogia de libertação, uma pedagogia que não é fácil, porque demanda do professor, demanda dos alunos, dos pais, da direção, uma coragem histórica para viver o que o Freire chamava de um parto doloroso, em que se nasce da superação das contradições, porque se toma
como claro que as contradições estão lá, mas elas são o objeto da nossa existência. Cada um desses projetos que a gente fez, eles estão alinhados, por exemplo, com as ODS, né? Pensando na Agenda 2030, só que eles superam, porque a gente sabe que as ODS estão feitas, mas sem questionar uma série de questões. Por exemplo, nesse final de semana, trabalhamos a fome, mas nós fizemos o questionamento. Por que tem gente com fome? Esse questionamento não é só porque algumas pessoas não têm comida, não. Algumas pessoas não têm comida, algumas pessoas não têm acesso à comida porque há uma política de absoluto abandono, porque há uma exploração da terra, porque há uma desconsideração por muitos. Então, a gente trabalha com os alunos múltiplas compreensões das situações problemáticas a partir de brincar com elas, mas não é o brincar só para gargalhar, é o brincar para recriar, para ser o que você não é, para que você possa compreender e ir além e superar e se tornar um sujeito libertador que cria esse processo de libertação ao se apropriar daquilo que está na coletividade e ao contribuir para essa coletividade. Então, eu gostaria de encerrar essa minha fala retomando a ideia de que, se queremos ser e viver um bem viver, como os nossos ancestrais nos colocam, é preciso que a gente ouse criar gretas para praticar de forma insurgente a educação, para que novas possibilidades de viver aconteçam para todos e não apenas para alguns. Então, eu gostaria de terminar minha fala agradecendo e lendo uma citação do Krenak para vocês. A vida não é para ser útil, isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição, a vida é uma dança, só que ela é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula, utilitária, a uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula. A vida é mais que tudo isso. Nós temos de ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. Com essa, eu agradeço e deixo para vocês meu grupo de pesquisa. Muito obrigada. Abro para as perguntas, né? Se vocês tiverem, agora é a hora. Muito obrigada, professora Fernanda. Temos sim comentários, perguntas. Primeiro, agradecer por todo esse ensinamento que você conseguiu trazer para nós no tempo. Obrigada. Vou fazer um comentário aqui do Márcio Cruz, e aí você pode comentar em seguida. Você prefere que eu faça todas as perguntas de uma vez só, uma por uma? Se você puder fazer umas duas, aí eu comento essas duas, daí a gente vai para a próxima, porque senão eu posso esquecer, né? Vou fazer o comentário e uma pergunta, então. O comentário dele é: o IBGE incluiu o home office como um indicador de exclusão social. Da forma como te escuto, o estudo remoto, mediado pelo celular e pela internet, trata-se dessa desigualdade experimentada na infância e na adolescência em tempos de pandemia. Agora eu vou fazer um questionamento. O projeto Brincadas promove a agência na perspectiva do companheiro mais capaz. Como você analisa a relação entre as crianças? Bom, da primeira colocação, eu acho que essa vida remota, de fato, coloca um fosso entre aqueles que podem e aqueles que não podem. Aqueles que têm uma boa conexão e aqueles que não têm uma boa conexão. Aqueles que têm acesso a bons computadores, telas, e aqueles que não têm. E isso cria uma exclusão terrível, terrível. Eu tenho vários orientandos trabalhando sobre essa perspectiva e a gente vê o que isso significa, da educação infantil até o ensino superior, né? O quanto de exclusão que isso significa para muitos. Então, concordo com o que você falou. Com relação à questão das brincadas, ou mesmo no DigitMed, a gente trabalha pouco com a ideia de par mais capaz. Essa ideia de par mais capaz, para nós, a gente evita, porque tem uma questão de, parece que
de quantidade de capacidade. Para nós, isso não é o que interessa. A gente acredita que cada pessoa tem um patrimônio de vivências. E esse patrimônio de vivências ele é compartilhado. O grupo do MOL fala em Funds of Knowledge, que a gente traduz como patrimônio de conhecimentos. Outros falam de patrimônios de identidade, Funds of Identity. A gente está propondo patrimônios de vivência. Todos temos, todos vivemos inúmeras coisas e muito diferentes. Então, quando a gente promove essas brincadeiras, quando a gente promove essas discussões, o interessante é que a gente põe um professor, um diretor, um dono de escola, um aluno, um pai, tudo misturado para discutir a temática. Lógico que o professor tem aquela tendência, que é bacana mesmo, faz parte do brincar. O Bert Van Owens coloca isso. O professor traz os saberes mais estruturados, mas o aluno traz os saberes vividos, os questionamentos. E a discussão é belíssima. Eu e vários membros do nosso grupo têm textos escritos sobre essas discussões e o modo como surgem ideias que são absolutamente inovadoras, porque a gente tem essa interculturalidade muito forte, em que cada um tem voz e vez para falar. As coisas que os participantes mais colocam, e a gente já fez questionário e isso saiu, é que nesses projetos eles têm muita voz, né, para dizer. Inclusive, eu fiz uma pesquisa fazendo análise de um excerto de um episódio que a gente fez, e eu mostro que a gente, na verdade, nós pesquisadores temos ainda muito que crescer para poder realmente criar um espaço em que as vozes aparecem mesmo. Mas a gente tenta. Então, assim, o exercício, e aí eu que sou linguista, né, trabalho muito com isso, o exercício da argumentação, do direito a assumir a sua palavra e participar é central para que a gente possa construir. Então, é mais do que ser um par mais capaz, é ser um parceiro na produção do significado. Obrigada, professora. Seguindo aqui nas perguntas, Ulisses pergunta como que a escola pode combater a necroeducação? E a Sandra, ela pergunta, o projeto Brincadas promove a agência na perspectiva... desculpa, essa eu já fiz. Então, seria a pergunta, como a escola pode combater a necroeducação? E depois, como se processa no grupo a tomada de consciência? Bom, então, no caso da necroeducação, a gente tem que criar gretas. Recentemente, a Catherine Walsh veio conversar com o grupo de pesquisa que a gente faz parte, e uma das coisas que ela falou tem a ver justamente com isso. Não adianta, a gente está à frente de uma situação absolutamente desesperadora, não é só difícil, é desesperadora. Se você olha, todo dia tem um novo aspecto que te coloca em angústia por como é que eu vou sobreviver a isso, como é que a gente vai lutar contra isso. Bom, a gente pode se colocar debaixo da cama e ficar lá esperando passar, que não vai passar, né? Mas a gente pode fazer. Não adianta. A gente precisa se unir a outros que têm também desejo de um outro Brasil, de um outro mundo, e com eles criar algo que seja diferente. E como é que a gente cria? Aí vem para outra pergunta. Fazendo uma imersão na realidade, a gente precisa perceber o que está acontecendo no mundo, a gente precisa construir espaço para entender o significado histórico do que está acontecendo com a gente, para que, então, conhecendo isso cada vez mais, a gente possa buscar junto a construção do inédito viável, daquelas pequenas possibilidades. A gente já fez tanta coisa nessa parceria que a gente tem no grupo de pesquisa. O que a gente já conseguiu? A gente conseguiu colocar nos jornais denúncias sobre a forma como, no início da pandemia, os hospitais estavam totalmente sem apoio do governo, com financeiro para comprar máscara e aparelhos. A gente conseguiu mandar máscaras da China lá para a Amazônia, para uma comunidade indígena, porque fizemos contato com os pesquisadores de lá, que enviaram para cá e mandaram para lá, para a Amazônia. A gente conseguiu atender quase 200 pessoas, 150 pessoas, com essa possibilidade de escuta, congregando grandes psicanalistas que estão ouvindo gratuitamente as pessoas, professores. Então, assim,
quando a gente se une na percepção da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, e a gente quer construir algo maior, a gente faz o que o Spinoza, né, que o Vygotsky tanto se baseava, fazia. Conhecendo, a gente pode desejar algo. Quando eu conheço, eu consigo desejar. Então, a gente trabalha para construir o desejo de uma transformação, de uma mudança para todos, né? Legal, professora, muito obrigada. Podemos seguir com mais algumas perguntas? Então, a professora Luciane pede para que você fale um pouco mais do Brincadas e do conceito de Perigivani e, especificamente, como que funciona a ideia da Perigivani como um prisma na prática? Isso é muito legal. Então, as brincadas são, assim, o espaço da Perigivânia. A gente diz que elas são perigivânicas, a gente até aportuguesou, abrasileirou, né? A palavra russa Perigivânia. Então, para nós é muito central o conceito de evento dramático. Evento dramático é exatamente o lugar onde se colocam as contradições eu gosto de dizer assim, a gente captura pelas contradições as pessoas, a gente coloca elas em frição, porque a gente faz coisas como eu contei aqui hoje, né? A gente cria um teatro do oprimido e a gente coloca uma pessoa no lugar da oprimida e começa a xingar, começa a fazer aquilo que a pessoa vive, por exemplo, na rede social. A gente faz como a gente fez uma brincada LGBTQIA+, e a gente pegou áudios de pessoas trans que vivem na Casa 1, que é um local de acolhimento a pessoas trans em São Paulo, e eles gravaram vários áudios da vida deles e das dificuldades que eles estão vivendo. E nós levamos para mostrar isso para alunos e professores. A partir de ouvir isso, nós fizemos toda uma discussão sobre o que é isso, como a gente trabalha a questão LGBTQIA+, no nosso dia a dia, o significado disso. Então, a gente cria e a gente coloca as pessoas naquela mesma situação que o Stanislavski, né, que trabalhava Perigivânia em oposição à encenação, porque ele dizia assim, encenar não é. A gente tem que recuperar essa vivência que nos atravessa, porque quando isso atravessa ao ator, isso vai atravessar também a plateia. E esse atravessamento faz com que você saia diferente. Esse é o prisma. Eu vivo com você esse momento dramático e eu vivo comigo mesmo ao mesmo tempo. Claro que as histórias que eu carrego não são as suas, mas isso vai me impactar você, e eu não posso ser outra depois de experimentar isso. Então, a gente teve a quadrilha e a festa junina contra a fome nesse final de semana. Não dá para você ser outro depois das reflexões e análises que nós fizemos do porquê tem gente com fome nesse final de semana. Por quê? Porque nós ampliamos o nosso escopo de compreensão, mas não vivemos isso só com cabeção, como eu gosto de dizer. Não foi só uma coisa cognitiva, foi afetiva, foi atitudinal, foi propositiva, no sentido de ter que fazer algo. Todo mundo tem que fazer algo lá. E esse algo que você tem que fazer, que te motiva a fazer, é transformador. Então, é a educação no seu próprio ato de educar, transformando já. Não é para depois, não, quando se formar, virar sei lá o quê. Não, é agora, é hoje, na aula de hoje. Como é que hoje eu aprendo coisas, eu vivencio coisas, eu exponho coisas que geram transformação hoje. É bem escola com partido. Um partido da transformação no sentido das injustiças sociais. Legal, professora Fernanda. Temos mais uma pergunta que vem do Ederson e ele fala assim: o crescimento das fake news e do negacionismo nas redes sociais poderia ser interpretado pela falta de espaços do brincar na educação básica? Parabéns pela ousadia. Eu não sei se a gente tem fake news por conta do falta do brincar, mas certamente, por não brincar, a gente não consegue perceber, às vezes, a diferença entre a realidade e a imaginação. Porque ao brincar, você começa a pensar que você pode descolar da realidade para criar outra realidade, mas não para viver nesse descolamento. Esse descolamento é para se fortalecer para a realidade. Algumas pessoas
a vida está tão difícil que descolar da realidade e acreditar em coisas mirabolantes é uma forma de fugir da dificuldade. O que a gente propõe com brincar não é fugir da realidade, ao contrário, é entrar fundo nela, mas brincar com possibilidades, imaginar possibilidades. Possibilidades que sejam viáveis, inédito, viável. Então, eu brinco com a realidade para criar possibilidades, e não para fugir da realidade, mas para voltar com toda essa bagagem criativa para transformar a realidade. Então, é um processo que, em termos das fake news, a gente brinca muito com fake news. Uma das brincadeiras que a gente aprendeu a fazer também com uma amiga que é uma grande trabalhadora do brincar, né? Trabalha com o que a gente chama de teatro social dos afetos, que é a Kelly Fernandes. Ela fala o seguinte, ela brincou muito com a gente, assim, a gente inventava uma fake news ou não, criava uma notícia mirabolante, e os outros tinham que descobrir se aquilo era fake news ou não. Então, nessa brincadeira, a gente tinha que aprender como construir uma fake news, o que te dá a percepção dos mecanismos de construção de uma fake news, e a gente tinha que, ao mesmo tempo, também aprender a analisar uma notícia para entender se aquilo é real ou não, e quais as estratégias eu devo fazer para descobrir o que é e o que não é fake news. Então, era muito divertido ter que inventar algo que era uma fake news, ou algo que não era uma fake news, e apresentar como se fosse, para que as pessoas tivessem que descobrir. Isso é um exercício crítico, avaliativo, fenomenal. Professora, temos diversos comentários aqui, te parabenizando pela transformação vivida e por aí vai. E temos mais duas perguntas. A primeira seria do Márcio, perguntando como que você traduz a conexão emocional na aprendizagem transformadora. E também temos uma pergunta do Valdir Gonçalves, que pensando na formação de agentes, gostaria de saber se há influências perceptíveis nas famílias dessas crianças. Ai, a gente tem um monte. Vou começar pela última, porque a gente, nos projetos que a gente faz, tanto com os pequenos como com os mais velhos, os pais se engajam, eles se envolvem também, porque a gente traz... Tem pai, tinha uma mãe que às vezes a filha não podia ir nos nossos encontros e a mãe ia, porque ela falava, você não posso perder, isso é muito importante. Então, assim, os projetos, um dos projetos que a gente fez, não é nem desse agora, mas é que é um projeto que eu acho que é muito brilhante. O projeto surgiu porque os professores perceberam pelas falas dos alunos que eles não sabiam a diferença entre sexo e estupro, entre uma relação sexual sadia, prazerosa e o estupro. E as professoras trabalharam isso com os alunos, primeiro com elas mesmas, porque também tinham dificuldades em lidar com o tema. Depois trabalharam com os alunos, e os alunos fizeram workshops para trabalhar com os pais, e trouxeram, imagina um aluno ensinando ao pai questões sobre sexualidade, sobre sexo e estupro, sobre afetividade e sexo. Então, assim, são temáticas que a gente trabalha com os alunos, mas que também são trabalhadas com os pais. A gente trabalha com a comunidade. Na verdade, a gente fez um trabalho também sobre bairros e a questão de como a gente poderia melhorar a situação dos bairros, que envolveu toda a comunidade, não só os pais, mas o padeiro, o moço que tinha padaria no bairro, o outro que coletava o lixo, tudo, porque todo mundo está engajado nesse projeto. Sobre a questão da afetividade e a cognição juntas, quando a gente parte da imersão na realidade e quando a gente usa o brincar para isso, como uma vez a gente fez um trabalho, eu conto esse porque esse é bem marcante. A gente estava fazendo um levantamento do bairro, os principais problemas, eles fizeram um gráfico, levantaram com todos os alunos da escola, montaram o gráfico para apresentar num data wall, trouxeram. Aí nós pedimos para que demos uma folha em branco e eles tinham que desenhar, escrever o que eles desejavam para os seus bairros. Fizeram. Recolhemos todos esses papéis e pusemos fogo nesse papel. Tinha gente, eu lembro de uma menina surda que ela gritava de ódio, porque a gente estava colocando fogo nos sonhos deles.
A gente trabalhou com inúmeras emoções ali. E a gente falou, agora a gente vai ver um vídeo. E a gente mostrou o vídeo do prédio Paissandu, que caiu porque pegou fogo e as pessoas perderam tudo. A gente mostrou habitações, ocupações em que as pessoas eram despejadas e perdiam tudo, todos os seus poucos bens. E a gente começou a discutir a questão da moradia na cidade de São Paulo. A ideia de capturar afetivo-cognitivamente é justamente essa. Quando a gente colocou esses sonhos para pegarem fogo, a gente criou uma associação. Lógico que queimar um papelzinho não tem nem comparação com o prédio que caiu e as pessoas que perderam tudo. Mas a pequeníssima sensação de perda que aquele papel gerou criou uma conexão que permitiu que, na hora de fazer a imersão, eles tivessem uma afetividade muito mais engajada com aquilo que estava em debate. Então, assim, a gente busca sempre no brincar as estratégias para capturar, como eu falei, o sujeito como um todo, de forma integral, para que ele se envolva, ele queira aprender. Você precisava, quando a gente fez uma vez um carnaval na Praça Roosevelt, porque aconteceu um carnaval na Praça Roosevelt e a polícia do Dória, na época, bateu nos foliões, foi um horror. E aí a gente recriou isso, e eles tiveram que viver essa experiência da Praça Roosevelt. Depois eles tinham que planejar o carnaval do ano seguinte. Gente, eles nunca tinham pensado como é que seria um surdo naquela circunstância da polícia chegar durante o carnaval, e como fugir, como é que o surdo ia saber o que estava acontecendo. E esses meninos criaram regras que não só mudavam o modo de organizar o carnaval, as ações da polícia, mas pensavam também em como incluir ações que dessem conta de cuidar dos surdos, dos cegos e todos os outros mais. Por quê? Porque se engajaram com aquelas pessoas e se envolveram. E isso é muito fundamental. Porque aí não é só aprender um conteúdo que vai cair na prova, é aprender algo que vai transformar meu modo de participar no mundo. Por isso, vai ser ampliar o seu patrimônio de vivências e não ampliar o seu conteúdo, a quantidade de conteúdo. E por isso a gente não fala de par mais capaz. Obrigada, professora. Temos assim diversos comentários aqui. Temos mais uma pergunta do Afrânio. Ele coloca: são muitas as gretas fissuras na educação atual. Qual o papel da escola para produzir esperança para novas possibilidades de aprender e se desenvolver nos espaços offline? Eu acho que a primeira coisa, não tem resposta, né? Cada grupo tem que criar, mas eu acho que a primeira coisa é a gente se sentir grupo, se sentir parte de um grupo. Para mim, essa pandemia me mostrou mais... Eu sempre valorizei muito grupo. Eu sou uma pessoa gregária, gosto de gente, gosto de estar junto. Imagina uma pessoa gregária ter que viver uma pandemia. Para mim, é doloroso. Eu gosto de agarrar, segurar, abraçar, pegar. E não dá, mas só que a gente está aqui, né, Fernanda? Estamos nós duas, estamos aí com a Núbia, estamos aí vivendo esse espaço. Então, eu gostava muito daquilo que dizia, né? Distância física, não é distância social. Então, a gente vê fortalecidos vários processos em vários lugares. Por quê? Porque as pessoas conseguem perceber que, às vezes, nesse virtual, você consegue se conectar também. E quando faz isso, elas começam a pensar o que elas vão fazer para transformar. Se eu contasse para você, tivesse tempo para contar aqui tantas ações que nós já fizemos como grupo, nas áreas, nós já escrevemos documento para o MEC contra o que eles estavam propondo, já conseguimos aí uma audiência com o deputado federal Paulo Teixeira, que vai levar aí para o debate a questão sobre o ensino de línguas, já conseguimos fazer discussões com inúmeras pessoas de diferentes áreas que pudessem contribuir para as questões de educação. Então, assim, para mim, o principal
fundamental, em qualquer circunstância, a gente construir uma coletividade forte, que tem uma noção de comum, de que há algo que a gente deseja como grupo, para o grupo. Essa ideia que o Vygotsky coloca, que vem do Spinoza, nesse desejo de criar e superar o sofrimento, que é um sofrimento coletivo. Ele não é um sofrimento do um, é um sofrimento do todo. Se você sofre, eu sofro. É o Ubuntu. Né? Como diz o Emicida, né? É a gente viver esse amarelo das relações, que tudo que nós tem é nós, sabe? Eu acho que é isso que faz. Então, a gente se junta, por exemplo, nessa pandemia, com um grupo de jovens que faz entrevistas com cantores, não sei o quê. A gente cria o espaço para que eles possam experimentar isso. E jovens que nunca pensaram que fossem promover sua própria música, seu slam, se vem fazendo isso. Então, assim, a gente tem que criar essas relações, porque elas são as gretas. Elas vão criar a possibilidade de fazer a fissura transgredir e criar o novo. Professora, então agradecemos muito pela sua fala tão inspiradora, todos os seus ensinamentos. E lembramos a todos aqui presentes que amanhã nós daremos continuidade ao seminário, que se iniciará às 9 horas, com a apresentação do monitoramento estadual e municipais de educação pela deputada Luciane Carminati. A programação do seminário está disponível no site seminariosregionais.sc.ufsc.br e fiquem agora com mais uma apresentação de Gica Voit e André Soltal. Boa noite a todas e todos. Muito obrigada. Encerrar esta noite, apresentaremos um pupurri de poemas de 3 poetas que publicaram com a gente: Mabel Espíndola, Índia Alves e Elis de Castro. E lembre, amanhã continua a programação do primeiro Seminário Regional de Educação, com o tema Os Impactos da Pandemia nas Políticas de Educação no Estado de Santa Catarina. Estaremos aqui com você. Até amanhã! Traços e Capturas apresenta Pegou um pé de vento, guiada pela rabiola. Foi país afora, pelo mundo adentro. Mesmo tão longe, perto, neste deserto imenso. Rosa dos ventos, agora, desalinha tudo o que penso. Quando solto a linha toda do carretel, penso que sou o céu, penso que sou o vento, orientando teus passos no espaço dos movimentos. Mesmo tão longe, incerto, mesmo tão tarde, colo, e te mantendo fora do solo, pandorga, fora do tempo, nem evito queda livre ou cerol. Quero que acordes livre, girando em torno do sol, mesmo que essa tua falta ventre meu corpo adentro. Do livro Da Porta para Dentro, de Elis de Castro. O poema que eu nunca escrevi é um soneto meio ao avesso. Não segue as regras ditas, nem tem o primor das poesias. É desajustado tal qual a mim. Não tem rimas. É singular. Um amontoado de palavras que falam, baseado num montante de sentimentos que gritam. É um todo e um quase. Relicário, de Índia Alves. Busco o silêncio. Ouvir-me por dentro
este dentro desconhecido, relutante, esquizofrênico, que se cria feito um enorme titã. Me engole inteira, sem despedaçar-me, sem digerir-me, apenas invertendo-me em avesso do que fora. Passa a ser dentro, agora dentro. Não saio prisioneira do silêncio que me fiz fora. Enlouqueço no tamborilar que profundo retumba a batida do tambor que me mantém sendo. Vazante, de Mabel Pessoa Espíndola.